seja bem-vindo ao programa Apontamentos da Semana, aqui onde a atualidade espiritual acontece. Nesta emissão refletiremos sobre a adoração na Igreja dos primeiros tempos da Igreja. Harvey Hamerman afirmou que aquilo que adoramos determina aquilo que nos transformamos. Para os primeiros discípulos, a adoração não consistia nos feitos humanos, mas nos atos de Deus. O seu poder transcendia qualquer desafio ou obstáculo. A Igreja primitiva aprendeu que a adoração não faz parte da vida cristã. Ela é a própria vida cristã. Na mais elevada devoção, perdemos a consciência de nós mesmos. A Igreja primitiva entendeu que a adoração secreta não isenta a adoração pública, mas esta deverá ser vivenciada com toda a nação, tribo, língua e povo. Para compreender o impacto e o significado da adoração nos dias dos apóstolos, agradecemos a preciosa intervenção do nosso painel residente, constituído pelo pastor Jorge Machado e pela doutora Isabel Ruiva, a quem, desde mais, agradecemos a vossa colaboração. Nós vamos começar pelo pastor Jorge. Em Atos 1 a 11, nós encontramos a gênese e a formação da Igreja Apostólica. Que importantes verdades nós encontramos, sobretudo na área doutrinal, sobre as doutrinas, por exemplo, como a segunda vinda de Jesus, o batismo, o Espírito Santo ou até a própria missão da Igreja. É verdade que são importantes. Nós vamos ver que, nessa altura, pouco antes, eu diria momentos antes da ascensão de Cristo, os discípulos não estavam minimamente preparados para a missão que tinham diante de si. E Cristo aproveita, digamos assim, todo o tempo que tem disponível ainda para procurar ajudar estes homens que seriam líderes na igreja primitiva, na Igreja Apostólica. E as palavras de Cristo são realmente fantásticas. Estas palavras são ditas ou são pronunciadas exatamente antes da ascensão de Jesus. Jesus fala aqui do batismo de João, diz: João batizou com água, mostrando, portanto, a necessidade da experiência do batismo como, digamos assim, o símbolo da morte para o pecado e de uma nova existência, de uma nova vida. Depois nós vemos Jesus falando da missão da Igreja, e quando Cristo fala da missão da Igreja, ele diz claramente que a missão da Igreja depende da ação do Espírito Santo e depende da forma como nós, membros da Igreja, digamos assim, aceitamos essa ação do Espírito Santo. A nossa abertura e disponibilidade para sermos usados, digamos assim, pelo Espírito Santo. Por isso Jesus diz aqui: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então ser-me-eis testemunhas. E começando logo ali em Jerusalém, como iremos verificar depois pela experiência da própria Igreja primitiva, que começa exatamente em Jerusalém e depois diz, olha, pela Judeia, pela Samaria, até os confins. Não é? Pastor Jorge, um pregador, há alguns tempos atrás, dizia que não podemos pregar sem receber poder. Parece que os apóstolos estiveram durante algum tempo no cenáculo. O que é que eles estiveram ali a fazer? E durante quanto tempo? Eles estiveram ali no cenáculo, diz aqui que em oração, buscando exatamente esse poder. Ou seja, eles tinham a noção de que tinham uma missão para cumprir, mas não sabiam como. No entanto, eles sabiam, porque Jesus já tinha falado anteriormente, e nós encontramos isto no Evangelho de São João. Cristo fala anteriormente também da ação do Espírito Santo, dizendo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e mostrando, realçando que isso era muito importante para o cumprimento da missão da Igreja. E os discípulos estavam cientes exatamente dessa realidade. Não sabiam como. E então, eles sabiam que podiam era pedir. Pediam pedir. E Jesus disse: buscai, batei, achareis, encontrareis, dar-se-vos-á. E os discípulos sabiam exatamente que isso estava ao alcance deles, diante de uma missão tão importante que eles tinham a realizar. É curioso, pastor Jorge, que este momento de reavivamento na Igreja Apostólica
tem um enquadramento com a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes estava computurizada num período de 50 dias. Desde o início da Páscoa, contabilizava 50 dias e então teríamos a festa do Pentecostes. A primeira vez que foi celebrada a Páscoa em Israel foi exatamente quando o povo foi libertado. Se contabilizarmos 50 dias depois desse dia, vai dar exatamente ao Monte Sinai, quando Jesus Cristo entregou as tábuas da lei. Aqui na Igreja primitiva nós vamos encontrar um dado também extremamente curioso. Desde a Páscoa do verdadeiro Cordeiro, que era Jesus Cristo, depois de ele ter morrido, passaram-se 40 dias em que ele caminhou com o povo na terra e depois mais 10 dias em que a Igreja primitiva estava reunida no cenáculo. Ou seja, também um período de 50 dias que vai dar exatamente na computarização ao período do Pentecostes. Será que neste processo de adoração a disciplina e a organização também fazem parte do processo de adoração? Não há dúvida que sim. Deus não é um Deus do acaso. Não age por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Desde o princípio assim foi. Veja-se as leis da natureza. Muitas delas escapam à nossa compreensão. Mas tudo tem a sua razão de ser. Portanto, Deus não age por acaso. Não age ao acaso. Há uma razão de ser. E falou da disciplina na adoração. Realmente deve existir esta disciplina na adoração. Isto não torna a adoração um ato forçado, um ato pré-formado, digamos assim, mecânico. Mas é sistematizado. E deve ser, com certeza, porque Deus é um Deus de ordem. E Ele colocou ordem em todas as coisas na natureza. Então, os exemplos que nós temos na Mãe Natureza, como costumamos dizer, são exemplos que falam exatamente dessa ordem, dessa organização perfeita de Deus. Portanto, tudo obedece, digamos, a uma perfeita organização. E o que acaba de dizer em relação à contagem deste tempo vem mostrar exatamente esse tipo de organização e esse tipo de ordem que Deus coloca. Doutora Isabel, Albert Einstein disse um dia que todo o seu produto, toda a sua inteligência era resultante de 95% de transpiração e 5% de inspiração. Ao olharmos para os elementos do Pentecostes, os primeiros discípulos, se calhar se nós quiséssemos montar uma empresa e fazendo uma certa triagem às competências de cada um deles, nós não iríamos contar, por exemplo, com Pedro. Não era literado, não tinha formação académica. Perguntei, como é que Deus conseguiu utilizá-lo a ele? Porque Deus conhece o coração de cada um de nós, aquilo que nós não conhecemos, não é? E Deus encontrou com certeza no coração daquele homem humilde, daquele homem iletrado, um simples pescador, encontrou com certeza capacidades para serem desenvolvidas. E, portanto, aqui o que Deus precisava neste momento era que encontrar naquele homem um pregador de fé. Um pregador cuja palavra movesse e transformasse os corações daqueles que ouviam. E, portanto, só Deus conhece essas capacidades que nós temos muitas vezes escondidas e ao longo da nossa vida não conseguimos desenvolvê-las. Nem muitas vezes só mesmo a escola não é? Consegue desenvolver estas nossas competências, estas nossas capacidades, mas Deus conhece o nosso coração, sabe, mesmo sem escola, que aquele homem tinha esse dom da palavra e portanto, pegou nele e, naturalmente, operou também um milagre ali, não é? De pôr na boca daquele homem palavras de verdade e palavras de tal maneira profundas que 3.000 almas se entregaram ao batismo, não é? Muitos deles sacerdotes, portanto, longe em que toda a sua vivência tinha sido fora daquela realidade que agora Pedro pregava, e eles se converteram. Nós sabemos que nos dias de hoje há muitas pessoas também muito humildes que conseguem levar ao batismo, conseguem converter muitas pessoas, até com mais instrução. Portanto, a palavra, o dom da palavra é muito importante e se pensarmos um pouco nisso, devemos ter cuidado com aquilo que dizemos, não é? A nossa palavra pode edificar e pode destruir. E, portanto, sabermos usar com pontapés e medida e no momento certo, na altura certa, no contexto certo, a palavra certa, é realmente edificante e Deus consegue operar esse milagre e nós hoje, cada um de nós terá experiências através da nossa palavra. Eu há pouco dizia que a palavra não é importante o nosso exemplo, obviamente, e continuo a acreditar nisso, que é muito mais importante, mas também a palavra como ela é redigida, como ela é dita,
ela pode converter e amolecer corações, muitas vezes empedernidos. E, portanto, Pedro conseguiu ali converter aquelas pessoas sendo um simples pescador. Doutora Isabel, será que o Ministério da Pregação será um carisma, ou seja, um dom do Espírito Santo? Ou será que somos nós que controlamos essa predisposição? Não, eu penso que é um dom do Espírito Santo, claro. O dom de pregar é um dom, está relatado entre muitos outros dons do Espírito Santo. Então é um dom que é concedido através da adoração. Que é concedido através da adoração. Portanto, voltando a Pedro, Pedro era um homem que adorava o verdadeiro Deus e, portanto, foi usado exatamente em consequência desta adoração do verdadeiro Deus, obviamente. Obrigado. Pastor Jorge, a glossolalia também esteve presente neste grande evento. Aquilo que nós designamos por línguas estranhas. Nenhum deles dominava, talvez, se calhar dominavam 2 dialectos. O aramaico, se calhar o grego oikos, que era a linguagem do povo. De que forma é que nós vemos Deus utilizar estes homens como parcos em recursos, sendo veículos na propagação da sua mensagem, sobretudo utilizando, mais uma vez, esta questão do carisma, do dom? É óbvio que Deus capacita o homem de acordo com a necessidade do momento. E, de facto, como diz o texto, como reza o texto, havia ali ouvintes de diferentes nacionalidades, com diferentes culturas, e era necessário que eles entendessem e compreendessem as verdades acerca da salvação. E Pedro prega, e o que faz aqui a diferença na pregação de Pedro é exatamente o poder do Espírito Santo. E aqui o milagre que acontece aqui é um milagre do Espírito Santo. Alguém disse que o livro Atos dos Apóstolos podia ter muito bem um outro título, que seria Os Atos do Espírito Santo. E é verdade, porque Pedro é instrumento, nós vemos ele como um grande pregador, as suas palavras não são vacilantes, ele não hesita nem um momento, ele está convicto daquilo que está a transmitir, e essa convicção vem de onde? Essa convicção vem exatamente da influência poderosa de Deus na sua vida, da influência do Espírito Santo na sua vida. Pedro simplesmente se limitou a falar. Deus fez o resto. E cada um, na sua própria língua, ouvia e percebia perfeitamente. Pastor Jorge, os dons são concedidos à Igreja para louvar e adorar a Deus. E mediante as necessidades do momento. Ok. Não é? Sim, senhora. Doutora Isabel, nós costumamos dizer que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios e o Pedro era o apóstolo dos israelitas. Até poderíamos dizer Israel espiritual. Sabemos que, a determinado momento, numa das suas viagens, ele teve a oportunidade de visitar a capital helénica e visitar o Areópago. Nesse local discursaram alguns dos mais ilustres filósofos, como Platão, Sócrates. A questão que é colocada neste momento é que qual é a diferença entre a pregação de Paulo e de Pedro e, sobretudo, qual foi a perspectiva, de que forma, que veículo utilizou Paulo quando, na Grécia, se dirigiu aos ilustres varões gregos? Se me querer repetir, vamos ao encontro do que o pastor Jorge dizia, não é? As necessidades são cumpridas consoante as necessidades, não é? Ou seja, Deus aqui deu... Paulo estava perante uma multidão de gente, tal como Pedro também, Pentecostes, que não tinham conhecimento da verdade, mas não eram agora os simples israelitas, não é? Mas eram realmente homens doutos e estávamos numa capital onde imperava ali o conhecimento, não é? Capital cultural? Exatamente. E portanto, Paulo teve um discurso que eu consideraria de inteligente. Ele não usou o mesmo tipo de palavras, o mesmo discurso que terá usado Pedro,
Mas Paulo falou numa necessidade de mostrar àquele povo, àquelas pessoas que viam, um Deus criador. Acho que aqui, penso que no discurso de Paulo, o enfoque dele terá sido no Deus criador, porque sabemos que estávamos perante um povo politeísta, não é? Como já tive a oportunidade de visitar aquela zona e é muito interessante, visitei a zona, o Areópago, onde a rua está lá assinalada com uma placa, onde Paulo terá feito esta pregação, onde terá feito realmente este discurso aqui relatado na Bíblia, e realmente percebemos todo aquele espírito que terá levado aqueles homens a ouvir Paulo. Seria um discurso estranho, ele vem pregar um Deus, mas nós temos tantos, mais uma vez, é a nossa tradição, é a nossa cultura, fazemos como os nossos pais. Doutora Isidora, encontramos então um sistema de adoração na Grécia. Há um sistema de adoração instituído. Exatamente, muitos deuses, e quem visita Atenas vai encontrar realmente naquela zona da Acrópole, em cada canto, um altar a um deus. Estamos realmente perante uma cultura politeísta. E Paulo vem dizer que não, esses deuses não são o verdadeiro Deus, e vem realmente trazer este Deus criador a este povo, portanto usando realmente um discurso muito inteligente, porque diz-nos também que ele nem usa versículos bíblicos, ele vai relatar um autor não bíblico, para cativar a atenção, para atrair realmente a atenção daqueles ouvintes, e consegue ali transmitir essas verdades e transmitir esse Deus criador, que era o que ele pretendia naquele momento. Pastor Jorge, conforme foi contextualizado aqui, o apóstolo Paulo, ao visualizar nas ruas da Grécia as representações palpáveis e tangíveis do panteão grego, é verdade que ele fez referência a um autor extra-bíblico para captar a atenção do seu auditório, dos seus interlocutores. A grande questão, e talvez tenha sido a missão menos bem-sucedida do apóstolo Paulo no estrangeiro, está relacionada sucessivamente com as noções, os princípios doutrinais que os discípulos mencionaram no Pentecostes. Quando ele quis introduzir o conceito de ressurreição, de restauração, de salvação, de justificação, eles não estavam preparados para receber esses princípios. A questão é, porquê? Sim, não estavam. Lá está a questão tradicional. Vem ao de cima, não é? Alguém que está habituado a fazer a mesma coisa durante anos e anos e anos e passa de geração para geração, de pais para filhos, não é uma mudança fácil de se realizar, não é? E hoje em dia nós também nos deparamos muitas vezes com isso. Quantas vezes ouvimos pessoas dizerem assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu creio assim e vou viver assim o resto da minha vida. Não sei se seria quase como que não querer ver ou não querer conhecer, fechar-se exatamente à oportunidade que está a ser dada para se abrir uma nova janela na sua vida e ter uma visão diferente daquilo que via até ali. E Paulo vai se deparar com um conjunto de tradições que estão relacionadas exatamente com a adoração a todos estes deuses, digamos assim, e parece-me que ainda havia um Deus desconhecido, ao qual Paulo também faz alusão e diz: olha, vou-vos mostrar realmente o Deus desconhecido. E é este tal o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Senhor Todo-Poderoso, mas também o Deus que salva. E Paulo não podia fugir na sua missão de forma nenhuma a este objetivo. A missão de Paulo, como era a missão de Pedro, era apresentar Cristo ressuscitado, Cristo que salva. Terá sido isso a lacuna? Terá sido essa a lacuna, provavelmente, mas vemos aqui que realmente, apesar de toda a dificuldade, Paulo não deixa de ter algum sucesso. Porque, por vezes, nós contabilizamos o sucesso em termos daquilo que na altura, na resposta que temos na altura. É? Pegando só um pouquinho nesse conceito, Paulo pegou num Deus transcendental, ou seja, um Deus generalizado, um pouquinho como acredita, inclusive, a sociedade agnóstica, mas o Deus que salva está automaticamente associado a conceitos como a justificação, a redenção, a salvação, e ele propôs nas igrejas por onde passou imediatamente a seguir à Grécia, Atenas, de mencionar Cristo ressuscitado. Porque só quando Cristo é o centro da pregação, efetivamente, todas as outras doutrinas vão fazer sentido. Exatamente. Como ele retirou este elemento, talvez tenha sido por isso que não tenha tido o impacto que ele desejaria naquela localidade. Não sei o que é que vocês acham. Que sim. Naturalmente que sim. E isso viu-se exatamente na resposta que ele obteve, não é? Mas Paulo não tinha uma missão fácil a cumprir ali.
e por vezes não é na primeira investida, entre aspas, não é? Entre comas, que se conseguem os objetivos, é necessária paciência, perseverança, e isso Paulo tinha. O que é que vocês diriam, está aberto aos dois, talvez para definir de uma forma mais simples os nossos telespectadores que nos assistem, a palavra teísta e evolucionista. O teísta e evolucionista é aquele que acredita que Deus deu origem ao grande começo e a partir do momento deixou o mundo percorrer à sua sorte. E foi isto um pouquinho que Paulo encontrou na Grécia e é isso que nós encontramos nos nossos dias. Nos nossos dias também. Neste sistema de adoração, o que é que vocês teriam a dizer a uma sociedade que tem esta premissa? Não, que Deus não criou e não deixou a casa, né? Deus continua hoje a ser o mantenedor, não é? De tudo aquilo que foi criado por Deus. Portanto, de forma alguma podemos acreditar num Deus que criou e que estamos perfeitamente desamparados e perfeitamente deixados ao acaso. Inclusivamente as suas leis, as leis da natureza que Deus criou quando trouxe à existência todas as coisas, demonstram exatamente esse objetivo mantenedor de Deus. E o sacrifício redentor de Jesus Cristo também está relacionado com essa intervenção? Sem dúvida nenhuma, não é? Manter exatamente o plano de Deus para o homem, que é ter o homem para sempre consigo, numa vivência diferente e numa vivência semelhante àquela que tinha no princípio. Sem que Jesus tivesse vindo à Terra, então aí estaríamos mesmo ficado abandonados. Mas não, claro que no plano da salvação... Essa é a maior prova. A maior prova de que esta é a maior prova de que Deus intervém. É que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado uma vez mais pela vossa participação. William Temple disse em certa ocasião: a adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão difícil que Deus não possa reabilitar. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que Ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que Ele não possa curar. Mente nenhuma é tão obscura que Ele não possa tornar brilhante. Seja aquilo que for que precisemos, se em adoração dermos oportunidade a Deus, veremos os mesmos resultados da Igreja primitiva. Na próxima semana, veremos o contexto da adoração em Apocalipse. Não perca, marcamos encontro consigo no próximo programa.